Mateus 21, versículo 28 diz o seguinte: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse: Eu vou. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Amém? Glórias a Deus. Como eu disse, eu não vou fazer introdução aqui, eu já vou direto ao ponto sobre este texto. E a primeira lição que eu quero tirar aqui com vocês, falar aqui com vocês sobre este texto, é o seguinte: o mais importante nas coisas de Deus não é o que nós falamos. O que nós falamos é importante, as palavras têm poder, mas no reino de Deus o mais importante é o que nós fazemos. Olha só para você ver, o homem dessa parábola disse ao seu filho: Vai trabalhar na minha vinha? Ele disse: Eu não vou não. Mas depois ele arrependeu e foi. O outro filho, quando ele chegou: Vamos trabalhar na minha vinha? Vou, pai, pode contar comigo. Mas depois não foi. E aí Jesus pergunta àqueles fariseus, que ele estava tendo um debate ali, os mestres da lei, os sacerdotes, fala para eles: Qual que agradou o pai? Eles disseram: O que foi trabalhar. Por quê? Porque no reino de Deus, muito mais importante do que o que a gente fala, é o que a gente faz. A Bíblia compara Jesus com o noivo, e a igreja com a noiva. É muito bom, num relacionamento entre marido e mulher, quando um elogia o outro: Eu te amo, isso é importante para mim, você está tão bonita, você está tão bonito, você está tão cheiroso. É bom ouvir isso. Mas mais importante do que ouvir palavras de incentivo, de elogios, é as nossas ações. Pensa bem, vocês mulheres, a maioria aqui são mulheres irmãs. Se você tem ali um marido, e ele fala que você é bonita, fala que você é cheirosa, fala que você está demais hoje, seus olhos são lindos, que te ama muito, mas de vez em quando ele vai lá e te dá uma surra. Hora ou outra você vê ele te traindo com outras mulheres. Não dá certo. Agora, se você tiver um marido que, mesmo que ele não te elogia, mesmo que ele não te fala palavras bonitas, mas ele te trata com carinho, te respeita, coloca o mantimento, faz o papel de homem, que é orar por você, cuidar de você, colocar o alimento na sua casa, cuida bem dos seus filhos, as atitudes valem mais que palavras. E no reino de Deus, o que a gente faz vale mais do que a gente fala. Esse ano nós estamos trabalhando com o tema, o ano do acolhimento. Janeiro, o subtema foi missão de acolher. Fevereiro, o subtema é visão de acolher. Um grande homem de Deus que viveu no século passado, por nome de Leonard Ravenhild, ele disse o seguinte: missão sem visão é igual fadiga. Você dá uma missão para uma pessoa, se ela não tem visão, se ela não sabe como fazer, ele vai trabalhar, vai ficar fadigado e não vai produzir quase nada. Eu lembro um dia que eu estava morando com um time meu lá em Uberlândia, eu era do tamanho dos meninos aqui do Edson, e aí ele tinha um quintal lá,
e eu fui capinar. E eu pegava a enxada, fui criado com vó, mãe e vó, pegava a enxada, fazia assim com a enxada, assim, ó. Levantava lá em cima. Só fazendo buraco no quintal. Então, se você tem uma missão, mas se você não tem uma visão, não sabe o que você fazer, você trabalha muito e não produz nada. Então, no primeiro mês de janeiro foi missão de acolher. Por outro lado, agora fevereiro é a visão de acolher. Quem tem visão, mas não tem ação, é apenas um visionário. Não adianta nós ficar aqui o mês inteiro de fevereiro falando sobre visão, se não tiver ação, vai ser apenas um visionário. Naquela parábola conhecida como parábola do bom samaritano, primeiro a passar ali foi quem? O sacerdote. O sacerdote viu o homem caído ali espancado meio morto. Ele teve a visão, mas ele não teve a ação. Ele até teve a ação, mas não era a ação esperada. Ele passou de largo. Veio o levita, ele também viu, ele teve a visão, mas a ação dele não foi a esperada, ele também passou de largo. Veio o samaritano, ele teve a visão, viu ele caído e teve a ação satisfatória. Pegou aquele homem, colocou azeite, vinho em suas feridas, colocou ele no seu cavalo, levou ele para uma hospedaria e deixou ali sob os cuidados do hospedeiro até que ele voltasse e pagou. Ou seja, visão de acolher, se não tiver ação, não resolve. Porque ver o problema, irmão, todo mundo vê. Ver o defeito, todo mundo vê. Agora resolver que é a questão. Veja só na política, todo mundo tem alguma coisa para falar. Isso está errado, está errado, está errado, está errado. Mas qual tem sido a nossa ação para que o Brasil seja um país melhor? Qual tem sido a nossa ação para Ipameri ser uma cidade melhor? Eu não posso fazer o papel do Bolsonaro, eu não posso fazer o papel do Caiado, eu não posso fazer o papel do Janin, mas eu posso fazer a minha parte. Então não é questão de ficar vendo visão, isso assim está errado, isso assim está errado. Irmão, está quase tudo errado nesse mundo nosso. O mundo jaz no maligno. Agora, o X da questão é, qual tem sido a minha ação? O que eu tenho feito para melhorar este mundo, para viver num mundo melhor? Só de eu comprar e pagar, só de eu honrar meus compromissos, só de eu cuidar bem da minha família, só de eu fazer o meu melhor no serviço, já está sendo muito bom. Porque ver, irmãos, as coisas que precisam ser feitas é fácil. É muito fácil eu chegar aqui e falar assim, se eu fosse o pastor antes, eu fazia isso e isso. Mas eu não sou ele, eu sou eu, você é você. Então cada um de nós temos que fazer, né? É muito fácil eu falar assim, se eu tivesse o recurso que a irmã Zilda tivesse, eu comprava tal coisa para a igreja. Meus irmãos, eu acabei de falar aqui no começo, a obra de Deus feita da maneira de Deus não falta recurso. Se Deus já te deu a visão, se Deus já colocou no seu coração, meu irmão, pode fazer que Deus garante. Essa foi a segunda coisa que eu animei a fazer aquele propósito lá em casa. Eu comecei a analisar, irmã Zilda, eu falei assim, do diabo não pode ser esse desejo, que o diabo não vai querer que eu vou fazer a obra de Deus, cuidar de gente. De mim, não pode ser, porque se fosse de mim eu ia querer, era fazer uma serva lá na beira do Veríssimo, me pegar um peixe, planejar uma viagem para a praia com a minha família. De mim eu ia querer isso, né? Fazer um plano de trocar o piso lá de casa, que lá o piso lá de casa até hoje é daquele chão queimado. Ia ser essas coisas. De mim mesmo eu não ia querer arrumar, como se diz o outro aí, humanamente falando, dor de cabeça com essas coisas. Então, se não é do diabo nem de mim, só pode ser de Deus.
E se a Bíblia fala que Deus opera tanto querer como efetuar, então eu vou confiar na palavra de Deus que Ele vai fazer a obra ali. Então, quando Deus coloca em nós uma visão, quando Deus coloca no nosso coração a visão, o desejo, nós temos que crer que Ele é poderoso para efetuar. Você acha que se fosse depender dos talentos de Noé, ele construiria uma arca? Pensa para você ver. Como que era o martelo naquela época, será? Qual que era a ferramenta que eles usavam para serrar as madeiras? Pensa, aquilo ali foi no começo da humanidade. Para ele cortar uma árvore, como que era? Eu acredito que naquela época nem prego, igual tem hoje, não tinha. Se fosse depender, irmãos, do talento de Noé, nunca aquela arca ia dar certo. Se os maiores engenheiros da época construíram o Titanic e ele não terminou nem a sua primeira viagem, imagina Noé se fosse depender do talento dele. Então, irmãos, quando Deus dá uma visão, nós precisamos ter a nossa ação. E a visão que vem de Deus, mas a ação nossa, vai fazer com que as coisas aconteçam. Deus deu uma visão para Neemias da miséria que estava o povo de Jerusalém, da miséria que estava a cidade de Jerusalém, os muros destruídos, as portas queimadas a fogo. Deus deu uma visão para ele. A primeira ação dele, irmã Zilda, orar, jejuar e chorar pelo povo. Orar, jejuar e chorar, essa foi a primeira ação dele. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando eu ia pregar, usava palavras muito duras e às vezes não conseguia ter um olhar de misericórdia. E um dia eu meio chateado com a juventude, né? Os jovens isso, os jovens aquilo, os jovens aquilo outro, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o Espírito Santo falou assim para mim assim: você não tem moral para falar deles. Quantas madrugadas você já passou orando por eles? Quantas lágrimas você já derramou por essa juventude? O Espírito Santo falando para mim: você não tem moral para falar deles. E isso é mais ou menos o seguinte, irmão: meus meninos podem dar trabalho, eu dando com eles, brigo com eles, mas se outro chegar e danar, a gente já fica chateado, né? Você já fica chateado, e Deus é desse jeito. Às vezes o crente pode estar dando trabalho, às vezes o crente pode estar fazendo errado, mas se você e eu não tiver amor, não tiver uma ação para ajudar eles, nós não temos moral para falar, porque a Bíblia fala que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Enfia o dedo no olho aí que você vai ver como é que é as coisas, você vai ver o tanto que dói. Então, irmãos, tocar na igreja é algo complicado. Nós precisamos ter visão e ter ação. E Deus deu a visão para Neemias. Neemias teve essas três primeiras ações: chorar, orar e jejuar. Pronto. Deus preparou um momento, preparou a carga para ele ir, preparou a madeira para ele arrumar as portas, preparou os recursos todos para ele, preparou a mão de obra, e em poucos dias, irmãos, salvo engano, o Edson vai saber, porque tem a Bíblia na cabeça, foi 45 dias, né? Que para construir o muro. 45 dias, irmãos, eles restauraram o muro de uma cidade inteirinha. Os muros lá, irmão, a história vai dizer que passavam carruagens por cima do muro. Não é murinho igual esse aqui não, irmãos. É um muro em volta da cidade inteira que passava carruagem em cima. Em poucos dias eles fizeram. Por quê? Porque teve a visão da parte de Deus, teve a ação por parte de Neemias, e Deus moveu. Hoje, nós temos visão, nós vemos o problema, mas nós não queremos chorar. Nós não queremos orar, nós não queremos jejuar. Com todo respeito, cada um tem seu limite.
Isso já aconteceu comigo também, mas tem gente que fala que vai jejuar até 9 horas da manhã. Então, meus irmãos, quando a gente vê um ator que, para fazer um papel no cinema, dentro de poucos dias eles perdem dezenas de quilos, e quando a gente vê um crente que não tem coragem de abrir mão nem de um café da manhã e do almoço para jejuar, para ter um direcionamento de Deus, a gente entende porque a obra está dessa maneira. Às vezes uma mulher, para se sentir bonita, ela faz dezenas e dezenas de jejum intermitente, para emagrecer, dieta, mas nós não queremos jejuar para nos alimentar de Deus. Nós às vezes choramos quando assistimos um filme, como quando assistimos, quem assiste novela às vezes chora, quem assiste esses vídeos na internet às vezes chora, mas a gente não chora por uma pessoa que passa drogado pela gente aí na rua, pelas nossas famílias que estão distantes de Deus. Então é algo, irmãos, que nós temos que ver. A missão, a visão sem a ação só nos torna um visionário e não resolve nada. E eu estava vindo e estava falando com a minha esposa, tanto que quando a gente toma uma decisão que é da vontade de Deus, e Deus dá a visão, Deus prepara tudo, Ele só espera a gente dar um passo. Lembrei daquela passagem que quando eles foram atravessar o Jordão, enquanto o sacerdote que carregava a arca não colocou os pés nas margens do rio, que era na época da cheia, as águas não parou de descer. Então às vezes Deus está esperando um passo nosso, né? Esperando o nosso passo. Eu tenho tanta vontade de aprender a tocar violão, um exemplo. Não vai vir um download assim direto assim na sua mente, igual se fosse um chip, você vai acordar tocando, não. Pode acontecer, né? Como aconteceu com o Cleito Queiroz, mas não é assim não, irmãos. Às vezes a gente precisa ter ação. E aí eu fico observando, e estava falando com a minha esposa, quando o pastor Robson foi lá medir para fazer os negócios, eu falei assim, essa esteia aqui, menos de 2.600, você não compra não. Pensei, gente, 2.600, eu não tenho nem R$1. Falei com um camarada assim, vou te dar as teias. Um só. Falei assim, uai, é Deus, né? Deus está no negócio. Então, irmãos, muitas vezes Deus, Ele espera a nossa ação, a nossa parte. Essa é a primeira parte aqui da mensagem, do versículo. Segunda parte, primeira parte não é sobre o que nós falamos, é sobre o que nós fazemos. Um falou que ia fazer e não fez. O outro falou que não ia fazer, arrependeu e fez. Então, as nossas ações valem muito. Segunda parte aqui desse versículo que eu quero falar com vocês. Não é sobre como nós começamos. Aquele primeiro filho, ele começou muito mal. O pai falou para ele, né? O pai falou para ele, faz a obra na vinha. Ele falou que não, começou mal. Mas depois ele arrependeu e foi, terminou bem. O outro foi o contrário. Ele começou bem, eu vou, pai, mas não foi, terminou mal. Isso aqui, irmãos, Jesus estava dando uma cutucada nos judeus, porque os judeus que foram um povo escolhido para representar Deus na terra, eles começaram bem, na descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, mas eles estavam terminando mal, porque eles estavam rejeitando Jesus. E os gentios começaram mal, porque eles estavam excluídos da promessa, mas eles estavam terminando bem, porque as prostitutas, as meretrizes, os publicanos, os pecadores estavam se arrependendo e convertendo e sendo salvos. Então, irmãos, o mais importante não é como nós começamos a nossa caminhada, a nossa vida, é como nós terminamos. Por isso eu disse aqui que o missionário Edson, ele tem ali as mesmas revelações que Deus dá para mim, fala para ele já 2 vezes seguidas. Olha para você ver, Sansão começou muito bem, fazendo maravilhas, fazendo proezas. Pensa você pegar as raposas pelo rabo, amarrar uma na outra e colocar fogo no ceará dos filisteus.
Pensa você arrancar um portão, quantos quilos mais ou menos tinha aquele portão lá, Edson? 550. Um portão de 550 quilos a carregar, jogar lá quilômetros de distância. Tudo que aquele homem fez, mas ele terminou mal, com seus olhos furados, servindo de espetáculo para os filisteus. E sempre quando eu digo isso, eu falo com tristeza. Quantos já tiveram aqui no nosso meio e hoje estão lá servindo de espetáculo para o diabo no mundo, sendo humilhados pelo diabo, com seus olhos espirituais vazados? Tem uns, irmãos, que até falam mal de Deus depois que abandonam. Então, ao passo que o malfeitor da cruz, que foi dito aqui por ele, começou muito mal, porque para estar sendo crucificado, ele mesmo falou, ó, eu estou aqui porque eu mereço. Agora ele não. Mas terminou bem, estreando o paraíso. Pensa para você ver. Então o mais importante não é como a gente começa, é como a gente termina. Você vê aquelas corridas de São Silvestre, aquelas maratonas. O Edson já foi atleta do exército, ele sabe disso. Nós não fomos, mas já assistimos na televisão. Começa ali a corrida de São Silvestre. Os que querem aparecer, quer seus 5 minutos de fama, sai correndo na frente, fica uns 5 minutos na frente, correndo, corre. E o pelotão de elite ali, ó, tudo junto. Daqui a pouco os que correu na frente, o pelotão de elite vai passando, eles tudo junto ali, ó. Parecendo aqueles passarinhos que vai voando junto assim, que fazem ver. Agora na hora que chega nos últimos quilômetros, aí eles dão tudo. Aí eles querem largar o pelotão para trás e querem dar o melhor. E infelizmente, agora nos últimos dias da igreja na terra, muitos estão fazendo o contrário. Eles deram tudo no início da sua fé e agora estão desistindo. Estão trocando a salvação por pratos de lentilha. Estão trocando o eterno pelo passageiro aqui na terra. Eu fui pregar domingo lá na Vila Nedina e estava falando, hoje, não é todos, porque Deus sempre tem uns remanescentes, mas hoje a gente vê a fragilidade da geração de cristãos pelas coisas que se discute. O que é que se discute hoje? Fazer tatuagem é pecado ou não é? O que é que se discute hoje? Beber um pouquinho de cerveja, de vinho, pode ou não pode? O que é que se discute hoje? O que é que tem eu colocar um piercing daqui e dali? O que é que se discute hoje? Eu posso ser gay e ser cristão? Olha para você ver, irmãos. Enquanto os jovens morávios estavam se vendendo como escravos para ir às outras nações pregar o evangelho, enquanto o jovem Estevão estava sendo apedrejado por pregar a palavra e ele vendo o céu aberto, hoje as pessoas estão preocupadas em fazer tatuagem. As pessoas estão preocupadas em beber uma cervejinha moderadamente. Por isso, irmãos, não está tendo milagres. Quantas pessoas aqui nessa vila precisavam estar aqui ouvindo a palavra? Quantas pessoas nessa vila aqui estão com o casamento detonado, está com a vida financeira arruinada, está pensando em tirar a sua própria vida, precisando vir aqui, mas enquanto a igreja não for sal, enquanto a igreja não for luz, enquanto nós não buscarmos o poder de Deus, eles não vão vir. Aleluias! Precisamos dar valor à santidade. Há décadas atrás, tudo era pecado, até o que não era pecado para o povo. A gente ouve que até beber coca era pecado, se bem que coca faz mal, né? Mas esse não vai ao caso. Mas tudo era pecado. Hoje em dia nós estamos no outro extremo, nada mais é pecado. Quando Elias foi chegar ali para oferecer a sua oferta para descer fogo do céu, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Então, irmãos, nós precisamos ter critérios, precisamos ser cheios de Deus. Um exemplo que eu gosto de dar de santidade na igreja é o seguinte: você chega na casa de uma pessoa, a casa está limpinha, o piso assim está brilhando, está cheirando, você está com o pé cheio de lama, tudo enlameado. Se você tem um
pouquinho de consciência, você vai tirar o sapato, o calçado, ou vai limpar ele para você entrar na casa. Por quê? Porque você entende que aquele ambiente é um lugar que está limpo. O que significa isso? O pecador que vem aqui, ele até vai querer entrar. Por quê? Porque todo mundo gosta de estar num lugar limpinho, sim ou não? Mas quando ele chegar aqui, na hora que ele vê a santidade do lugar, não uma santidade para mostrar para o irmão, mas uma santidade bíblica, ele vai querer se limpar. Não precisa o dono da casa falar para a pessoa: limpa o pé. Você tem um pouquinho de senso, na hora que ele chega, a casa está limpinha, ele vai tirar o sapato e ele vai limpar. Agora, se você chega no chiqueiro, você vai limpar o pé para entrar? Não, tanto faz. Então, se nós queremos ter resultados, nós precisamos ser uma igreja limpa, santa, que todo mundo quer estar na limpeza, mas nós precisamos ter cuidado com isso aí, porque as pessoas têm que vir sujas sim, mas que elas têm que se limpar e se adequar ao lugar aqui, e não bagunçar com a casa de Deus. Não estou falando aqui da nossa igreja em si, mas no geral. Então, o segundo ponto é esse, né? Não é sobre como nós começamos. A gente vai estudar a história desses grandes jogadores de futebol. Cafu, que foi talvez o melhor lateral direito que o Brasil já teve. Lembra, né, irmão? Na Copa de 94, nas outras Copas, talvez foi o melhor lateral direito que a seleção brasileira teve. Ele foi reprovado em dezenas de testes. Pensa para você ver. O Brasil tinha a fama até uns anos atrás de ser o país que mais tinha craque. Craque, eles falam bons jogadores de futebol. E um dos melhores jogadores da história chegava lá, irmã Zilda, fazia o teste: não, você está reprovado. Você não serve para ser jogador de futebol, não. Cristiano Ronaldo, um dos técnicos dele, Cristiano Ronaldo, foi várias vezes bola de ouro. Para quem não sabe, bola de ouro é o prêmio de melhor jogador do mundo. Teve um técnico dele, quando ele era jovem, falou assim: não, você não serve para jogar futebol, não. Futebol não, você é muito magrelo, você é muito fraquinho. Hoje o apelido do homem lá no futebol é robozão. Tanto que o camarada é forte e faz gol. O que ele fez? Ele teve perseverança. E na obra de Deus, a Bíblia fala o seguinte: aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então esses homens começaram ruim, começaram a ser rejeitados. Foi o caso de Davi. Davi era rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos. Os historiadores dizem que ele era filho de uma outra mulher, então provavelmente ele era rejeitado pela madrasta, que a Bíblia vai dizer que ele era ruivo. Então ele começou ruim, mas terminou bem. Por quê? Porque não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Temos que perseverar até o fim. Estava conversando com a minha esposa essa semana, né, sobre essa questão financeira. Quando você vai estudar a biografia desses grandes empresários, muitos deles, eles quebraram uma vez, começaram do zero, quebraram outra vez, começaram do zero. O próprio Rivail aí teve uma vez que quebrou o supermercado Jordão, e aí começou de novo, deu certo lá, abriu ali no centro da cidade um grande supermercado, fazendeiro. Então o que acontece? A gente tem que perseverar. E eu termino essa palavra com a terceira parte. Você vê que a diferença entre o primeiro filho e o segundo filho está aqui no versículo 29. Arrependendo-se, ele foi. Ele disse que não ia, mas ele arrependeu e foi. O arrependimento é a chave da vitória. Eu falo com meus filhos, desse tamanhozinho aí que eles errar, todo mundo erra. Eu falo para eles: ó, Miguel, Manuel, Davi, Deus não vai cobrar de você perfeição, porque sabe que você vai errar. Mas quando vocês errarem, seja homem, e no caso da Manuela, seja mulher, e assuma o erro. Porque se Deus fosse esperar a perfeição de mim, nunca eu iria alcançar. Ele sabe que eu vou errar.
Mas cabe a nós que quando errarmos, arrepender e voltar. Volto à ilustração do marido e da esposa, do noivo e da noiva. Às vezes eu faço alguma coisa com a minha esposa, falo alguma coisa para ela, mas aí eu paro e penso, está errado. Aí eu vou lá e reconcilio. E nós com Deus é desse jeito. Nós fazemos errado, mas a chave da questão é essa: arrepender. João Batista começou pregando arrependimento. Jesus começou o seu ministério pregando arrependimento. E eu finalizo agora mesmo dizendo o seguinte: arrependimento não é só um sentimento. A palavra arrependimento no grego, que foi escrita aqui no Novo Testamento, é metanoia, significa mudança de mente. Então arrepender é mudar a mente. O que é isso? Antes de eu converter, eu acho que eu já disse isso aqui, eu achava bonito pegar uma moto, acelerar ela, o pneu ir derrapando, saindo aquela fumaceira, até estourar o pneu. Eu achava bonito. Olha para você ver, tanto que eu sou o cara. A mente mundana, bocó, bobagem. Aí eu arrependi, eu tive uma mudança de mente, tirei a minha mente natural para uma mente de Cristo, porque a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E quando você muda a mente, as suas atitudes mudam. Antes de eu conhecer a palavra, eu podia ter a namorada mais bonita que fosse, eu não aguentava ver uma mulher feia, que eu ia lá e traía minha namorada. Por quê? Porque o negócio meu, a minha cabeça era o quê? Sair pegando, que na minha cabeça aquilo ali que era bom. Mas quando você tem um arrependimento, você tem uma metanoia, você tem uma nova mente, você vê o seguinte: não, a minha esposa é carne da minha carne, a minha esposa é osso do meu osso. Então é isso que a Bíblia fala para nós em Romanos: transformai a nossa mente pela renovação do Espírito Santo. Então nós precisamos ter isso, o arrependimento, a mudança de mente. A mudança de mente vem pela palavra, vem por ouvir a palavra e praticar a palavra. Eu encerro essa palavra e digo para cada um de nós aqui: o tema lá do trabalho que nós estamos abrindo em casa, eu não vou colocar culto, porque culto às vezes vai chamar a atenção mais para os crentes. Eu vou colocar lá estudo bíblico, porque aí eu posso chegar no católico e falar para ele: irmão Edson, vamos lá estudar a Bíblia? Eu posso chegar no espírita: você tem dificuldade de entender a Bíblia? Tem. Vamos lá estudar a Bíblia? Então eu posso chegar em todo mundo e chegar para ele lá estudar a Bíblia. E o tema lá de casa lá vai ser o seguinte: já até fiz a arte, fiz o todo, estou esperando Deus mandar o recurso para pagar, mas eu creio que Deus vai mandar, amém? E lá vai ser o seguinte: grupo de estudo bíblico, Casa sobre a Rocha, com base lá daquela passagem lá que fala o seguinte: aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, mas a casa permanece de pé. Então, que nós venhamos ser casas firmadas sobre a rocha, ouvinte e praticante. Eu tenho falado muito com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu tenho falado muito sobre isso, mas eu não estou dando conta de praticar não. Me ajuda, que eu não quero ser um hipócrita. Amém? Não é fácil, mas pelo Espírito Santo nós conseguiremos êxito nessa área. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe